acho que tem vários fatores que contribuem para uma experiência negativa com os conteúdos e os métodos da filosofia enquanto disciplina. Então, de um lado, acho que existe um currículo muito pesado, assim, muito voltado para a história da filosofia, que é algo interessante, mas que, se não for trabalhado com metodologias contemporâneas, que envolvam a cultura contemporânea, as questões contemporâneas, da experiência das pessoas que estão em sala de aula, aí eu acho que esses conteúdos históricos, eles podem se tornar realmente enfadonhos. E eles se tornam interessantes quando você faz conexões com o cinema, com a literatura contemporânea, com as notícias de jornal, com a cultura pop. Aí eles se tornam interessantes para crianças e para jovens estudantes. Ninguém nunca vai conseguir aprender nada fora de uma experiência afetiva. E essa experiência afetiva não é só uma experiência do professor, com o professor bonzinho, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu quero dizer. Eu acho que essa experiência afetiva tem a ver com aquilo que nos chama a atenção num conteúdo. Quer dizer, o que eu estou vivendo, o que eu estou entendendo desse mundo, o que eu estou fazendo junto com as outras pessoas e por que eu posso me interessar por um determinado conteúdo. Então, com a filosofia é a mesma coisa. Não adianta eu ensinar, por exemplo, a história da filosofia contando por que Kant escreveu a Crítica da Razão Pura. Então, isso não vai interessar a uma pessoa jovem, dificilmente vai interessar a qualquer pessoa em abstrato. Mas quando as pessoas percebem que certas questões que estavam na época de Kant, colocadas para ele, que estão nos livros dele, ainda são as nossas, aí tudo muda de figura. Então a filosofia também no seu ensino, ela se transforma num diálogo com uma tradição. Não precisa ser só a tradição, e não precisa ser só a tradição europeia. Então eu acho muito bacana também a gente dar aula de filosofia juntando com os conteúdos da cultura africana, da cultura asiática, da cultura de várias épocas. Acho muito legal a gente mexer com filosofia hoje, falando das mulheres na história da filosofia. E sobretudo, para mim, filosofia nunca foi um conteúdo puro e simples. Claro, existe também, quando a gente fala de disciplina, existe também a questão do conteúdo. Mas filosofia mesmo é um método. Então, método significa o que a gente está fazendo com esse conhecimento, como a gente chega nesse conhecimento, como a gente trabalha esse conhecimento. E em filosofia, o conhecimento, ele é processo. Então, em sala de aula, eu posso usar elementos, conteúdos que não tem nada que ver com a tradição da história da filosofia para ajudar a garotada a pensar. Então, a questão é como eu coloco as pessoas a experimentarem um processo de reflexão. Acho que sim, que é legal. A gente que é professor tem que saber disso. Hoje, na sala de aula, eu dou aula, sei lá, para um grupo de pós-graduação, mestrado e doutorado, e eu estou ali falando dos meus conteúdos, e qualquer dúvida que eu tenho, um deles saca um celular, um iPad e um tablet qualquer lá, e vem com eu estava em dúvida se o negócio era século XVIII ou século XVII, ele vem lá e diz, porque ele vai ali na internet e descobre. Então, conviver com essas tecnologias acho que é essencial. A outra coisa que eu acho que a educação não pode perder de vista é que a educação é formação humana. Então, tem algo que as tecnologias não nos dão, inclusive elas nos tiram, que é justamente o nosso encontro. A nossa capacidade de produzir um afeto entre nós que não tenha sido interrompido por um elemento objetivo ou objetificante. Então, acho que as tecnologias, elas são inevitáveis, mas nós temos também que aprender a refletir sobre o caráter de dispositivo e de poder dessas tecnologias que se atravessam entre nós